Bom, gente, então vamos dar início aqui à mesa. Nós estamos na quarta edição do Salão do Livro Político. A mesa vai discutir o futebol, política ou ópio. Então, essa é a proposta da mesa, né? Fazer uma discussão sobre a relação entre política e futebol dentro desse contexto atual. E, para discutir esse tema, então, eu tenho aqui uma mesa, não é, composta pelo professor e economista Luiz Gonzaga Beluso, aqui à minha direita, a Nádia Campeão, que foi secretária de Esportes, vice-prefeita, e o escritor da editora Alameda, o Marcos Gama. Né? Então, assim, eu vou passar a palavra inicialmente para o escritor Marcos Gama, para a gente dar início, então, a essa mesa sobre futebol e política. Boa noite a todos. Eu sou uma pessoa que, desde a década de 50, eu tento acompanhar o futebol e a política brasileira, né? Então, eu convivi com alguns movimentos, passeatas, movimentos estudantis, o próprio futebol, como palmeirense, né? Assim, um palmeirense militante e praticante. Então, eu considero a década de 50 e 60 duas décadas riquíssimas na história do Brasil, que foi interrompida não tanto em 64, com o golpe militar, mas em 68, quando houve a castração de tudo que estava acontecendo através do AI-5 e do 477. Em cima disso, eu escrevi um livro chamado Vila Buarque, o Caldo da Regressão, que está aí na editora Alameda, pelo seguinte: em 1968, que nós estamos comemorando 50 anos agora, que vai ter até um debate também sobre esses 50 anos, eu convivi muito com as lideranças estudantis da época, né? O Luiz Travassos, o Vladimir Palmeiras e o Zé Dirceu. O Luiz Travassos morreu, o Vladimir Palmeiras no Rio de Janeiro, e o Zé Dirceu, conversando com ele, falou: o programa estão escrevendo sobre 68, mas quem não conviveu? Então, eu me propus a escrever esse livro, né, que eu analiso o caldo da regressão. O Vila Buarque é um bairro riquíssimo, onde ali teve os grandes festivais da Record, teve o Tropicalismo, teve o Teatro de Arena, e esses acontecimentos, inclusive esse da Maria Antônia com a filosofia. Né? Então, como ninguém estava escrevendo, eu resolvi fazer uma pesquisa e escrevi sobre Vila Buarque, o caldo da regressão, analisando todo aquele momento que nós estávamos vivendo, um momento muito rico, e a regressão que nós estamos vivendo hoje. O estudante, na época, ele ia a um teatro, ele ia a um cinema, antes de ir para as suas baladas, né? E hoje não, hoje a gente não está vendo isso. Está vendo mesmo os estudantes progressistas desconhecem totalmente essa parte da história nossa. Né? Então, essa que é a minha luta através do livro, de levar o conhecimento de vocês, os jovens, tudo, saber o que ocorreu nessa década de 50 e 60 e o que aconteceu depois, durante a ditadura militar. Quanto à questão do tema de hoje, que é política e ópio, eu acho que o ópio, a gente já vem impregnado nele, quando nasce aqui na nossa terra, aqui, vem impregnado pela religião, pelo ensinamento histórico que nos passam nas escolas sobre a história do Brasil, e o futebol. Né? Então, a gente já está vive isso. Então, a gente precisa analisar de outra forma, a questão política. Né? Então, eu analiso a questão política, principalmente agora que nós estamos vendo a Copa do Mundo, sem entrar em detalhes da política de clubes, né? O que ocorreu durante a Copa do Mundo, que é uma coisa muito interessante. Questões políticas, o futebol, desde que foi fundado até a década de 30 no Brasil, ele é a política da aristocracia, né, que dominava tudo e colocava o futebol, o pobre e o negro à parte. Isso começou a mudar por volta de 1930. Mas nós tivemos alguns episódios nas Copas do Mundo bem interessantes. Por exemplo, na Copa de 30, houve um racha entre o futebol de São Paulo e Rio de Janeiro, os clubes, e a seleção brasileira foi representada, por questões políticas, pela seleção carioca, de 1930. Em 1934, nós tivemos a influência do Hitler na Itália, né?
onde, no final, no último jogo com a Tchecoslováquia, os 3 árbitros da partida foram fazer continência, a saudação fascista, para o Mussolini no palanque. Um absurdo. 38 também, a influência do Mussolini na Copa da França, que ele ameaçou os jogadores até de morte se não ganhasse a Copa, né? E aí nós vamos vendo, teve interrupção de 42, que era para ser no Brasil, 46 e 50 no Brasil. Os fatos que ocorreram em 1950 já teve uma questão política diferenciada, diferente, né? O massacre da imprensa, que nem hoje se faz, que o Brasil é campeão, aquela coisa toda. E pouca coisa foi publicada na imprensa sobre a realidade daquilo que aconteceu. Por exemplo, no dia do jogo com o Uruguai, que nós perdemos, aquele jogo no Maracanã, os políticos da época foram perturbar os jogadores desde o café da manhã, ali na concentração do São Januário. A concentração dos brasileiros era em Joá, né, um lugar isolado do Rio de Janeiro, e São Januário, para puxar o saco do Getúlio, aquela coisa que o Getúlio fazia seus discursos em São Januário, levaram os jogadores para lá, e ali começou a comparecer os políticos para fazer graça, tirar fotografia como campeão do mundo, aquela coisa toda. Até o Cristiano Machado, que era candidato de oposição ao Getúlio, o Adhemar de Barros foi lá, né? Ele era um homem do Getúlio também, o Getúlio não foi, ele foi candidato, acabou ganhando a eleição no fim do ano. Então, um jornalista da Globo, que trabalhou naquela época, chamado Paulo Perdigão, ele escreveu um livro sobre a anatomia da derrota. E ele conta nesse livro aí que foi difícil ele fazer um levantamento na própria imprensa brasileira sobre os acontecimentos de 50. Então, ele pegou depoimentos de vários jogadores, contando, principalmente, o foco maior desse dia, que os jogadores acabaram entrando no Maracanã, abalados psicologicamente, e que não conseguiram almoçar, tomar café da manhã, de tantos políticos perturbando os jogadores, né? Depois tivemos uma Copa de 54. 54, um grande time que já se destacava há muito tempo era da Hungria. A Hungria era a favorita, mas no mundo inteiro se fazia tudo para recuperar a imagem da Alemanha, né? Então, foi assim, muita gente acha meio suspeita a vitória da Alemanha sobre a Hungria na final de 54. 58, 62, o Brasil ganhou, aquela coisa toda, normal. De 58, nós vamos até 62, 66. 66 também teve um fato político interessante, que a Copa foi na Inglaterra, e se comemorava 100 anos da Federação Inglesa, né? E a Inglaterra teve alguns jogos suspeitos, a tal ponto que, na final com a Alemanha, o jogo foi 2-2, foi para a prorrogação, e a Inglaterra acabou fazendo um gol, que a bola não entrou. Entendeu? Então, até hoje se comenta isso. Então, os fatos de Copa do Mundo. Em 70, no Brasil, já no regime militar, houve um confronto entre 2 gaúchos, João Saldanha e o Médici. Em 69, já depois do AI-5, do 477, colocaram o João Saldanha para fazer média com as esquerdas, né, para dirigir a seleção brasileira, e ele bateu de frente com o Médici. O Médici querendo o Dario, e ele falando que o Médici mandava no ministério dele, que mandava na seleção era ele. E o Médici fez tudo para derrubar o João Saldanha, né? E o João Saldanha era um doido, um maluco, que vivia armado, dava tiro. Quer dizer, eu até brinco, falo assim, pô, ele devia ter dado um tiro no Médici, a gente tinha evitado essa história do Brasil, essa parte da Idade Médici, que é a pior fase do Brasil, né? 70, nós tivemos esse episódio no Brasil. 74, a Copa foi na Alemanha, né? E ali que começou também uma mudança no futebol também. A política mais econômica dos interesses, e colocaram a Adidas e a Coca-Cola, colocaram o João Avelange, o brasileiro João Avelange, como presidente da FIFA, que ficou lá 25 anos, né? Um quarto de século. E aí houve uma grande mudança mercadológica nas atitudes da FIFA, né? E envolvimento com muita coisa, muita corrupção que ocorreu, né?
e que o João Avelange morreu e até hoje aí ninguém levantou direito o que aconteceu nesse período aí. A gente sabe, mas, né? De 74 nós passamos a 78, que foi uma vergonha também a Copa da Argentina, uma vergonha, o regime do Videla. Alguns países quiseram boicotar e não conseguiram, né? A França, porque tinham pendurado lá umas freiras, matado umas freiras francesas. E aquela vergonha daquele jogo com o Peru de 6-0. Né? O Brasil também precisava de fazer um gol no fim, no jogo com a Polônia, e o Zico fez um gol na prorrogação, o juiz falou que o jogo tinha terminado e o gol não valeu. Né? E depois veio a vitória de 6-0. Só um intervalo também, em 72, no regime militar, quando nós fizemos 150 anos de independência, foi criada também a Copa do Sesc Centenário aqui no Brasil, dominada pelo regime militar. E vários países da Europa recusaram o convite para vir aqui disputar essa Copa de 72 aqui, pelo que estava acontecendo no Brasil. E aí a FIFA ela impôs uma meia dúzia de países socialistas. Os militares tentaram recusar, mas não tiveram que engolir Tchecoslováquia, Iugoslávia, e os países socialistas que a FIFA mandou para o lugar daqueles países que não aceitaram o convite por causa da ditadura militar no Brasil. Em 78, então, teve essa vergonha na Argentina, né? E aí, com o tempo, teve mais alguns episódios assim não tão de destaque, né? Mas a gente percebe que hoje há uma influência muito grande da política dos interesses, né? Essa construção de estádios aí é uma coisa bem suspeita, né? Que envolve muita gente ganhando dinheiro para ter a Copa do Mundo, para ter estádios gigantescos. A África do Sul sofreu com isso, o Brasil, a própria Rússia, agora a corrupção à solta, né? Então, a minha abordagem, eu acho que eu tento resumir aqui, é a questão política. Porque o que eu quero destacar também, para terminar aqui minha fala, é o seguinte: pelo fato do futebol hoje estar super elitizado, sendo usado dessa forma, colocado o torcedor mais pobre do lado, o pessoal, os corintianos construíram de novo a democracia corintiana, um grupo muito interessante. E nós, o Palmeiras, criamos o Por Comunas, que é um grupo de progressistas, palmeirenses progressistas, que a gente tem saído junto com alguns torcedores de outros clubes antifascistas, né, e progressistas, e isso eu acho muito interessante. Eu até recomendo às pessoas que torcem para algum clube para se envolverem com isso, que eu acho muito legal. E a gente precisa protestar contra essa elitização do futebol, que eu acho que cresceu demais, a ocupação dos estádios, né, o preço dos ingressos. No Palmeiras também nós criamos um grupo chamado Ocupa Palestra, que é um absurdo ali, o direito de ir e vir do cidadão antes de entrar em campo. O jogo precisa mostrar documento para pessoas funcionárias do clube, quer dizer, é um absurdo, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que movimentar esses grupos progressistas de torcida, porque, que eu sempre falo, por mais que o cara seja violento, ele nunca vai conseguir destruir a história do clube adversário, né? Então, esse é o meu recado aí, que eu queria passar para vocês. Obrigado. Agradeço imensamente a fala do escritor Marcos Gama. Agora eu passo a palavra para o professor Beluso. Só. E tem dois do Por Comunas. Ele e eu. Não. Mas isso não deve ser levado em consideração. Eu, na verdade, queria abordar a questão do futebol, da política, de um outro ângulo e, rapidamente, fazer uma incursão no século XIX, quando surgiu o futebol. Né? Futebol com suas regras, com... como? Eu joguei muito na várzea, mas eu vou falar depois do futebol de várzea. Vou falar antes de como nasce o futebol na Inglaterra. Como nasce o futebol na Inglaterra? Eu estou me valendo aqui
não sou um historiador do esporte, estou me valendo aqui do Norberto Elias, que escreveu vários livros, ele está rindo, ele sabe o que é, vários livros sobre futebol, né, sobre esporte em geral. E o futebol nasce com a Revolução Industrial, aliás, nasce depois da Revolução Industrial. Né? Quando nós observamos as regras do futebol, porque o futebol, em geral, a prática, digamos, de uma atividade que era... Teve um manual na Inglaterra chamado Manual de Esporte Rural, né? Que eles mostravam como é que o futebol era praticado nos campos, nos parques, de maneira informal. Né? Sob influência da Revolução Industrial e das escolas, por exemplo, o rugby é o nome de uma escola, não é verdade? É o nome de uma escola. E o rugby e o futebol se desenvolveram assim, simultaneamente, né? Lado a lado. Se vocês olharem um jogo de rugby, vocês vão ver que há uma regra que impede que você jogue a bola para frente. Você tem que jogar para trás. Na verdade, o símile, o correspondente no futebol, é o impedimento. Não é verdade? Você não pode avançar além de 2 jogadores do adversário, ficar mal colocado. Então, é importante explicar isso, porque essa origem é uma origem popular e de classe média na Inglaterra. Era a hora do lazer, porque isso tem a ver com o fato de que a Revolução Industrial, digamos, no Ancien Regime, ou seja, antes da transformação dos trabalhadores no feudalismo para a sociedade urbana capitalista, você não tinha diferença entre o tempo de trabalho. O tempo de trabalho era o tempo inteiro, não é? No feudo. Depois das tapagens, daquilo que o Marx descreve no capítulo sobre a acumulação primitiva, não é? Você tem a urbanização, as classes urbanas começam a se amontoar nas cidades, né? E você começa a ter a separação entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer, né? E o futebol foi desenvolvido simultaneamente, né? Então, era um esporte popular, né? Que, aliás, a partir do final do século XIX, foi exportado. Por exemplo, né? Eu dou sempre o exemplo do Milan. O Milan é um clube italiano fundado por ingleses, né? Ou, se vocês quiserem, quem trouxe o futebol para o Brasil? Foi um funcionário empregado da São Paulo Railway, não é? Trouxe uma bola, né? E aí o futebol começou a ser jogado principalmente, né, nos clubes das classes dominantes. Não é isso? São Paulo Atlético, vocês já foram lá? São Paulo Atlético tinha um campo de futebol, onde não era o São Paulo Futebol Clube, que é de 30, estou falando do São Paulo Atlético. É um fenômeno impressionante, porque isso tem a ver com a mudança das condições de vida e tem a ver com a necessidade de você ter uma competição que fosse, como diz o Dunning, Eric Dunning, que escreve, uma coisa meio pacificadora, que você... Aliás, tem um texto sobre violência e esporte. É uma coisa pacificadora em termos, não é? Então, quando nós vemos a violência no futebol, como, por exemplo, o último jogo do Palmeiras com o Flamengo, que saiu uma pancadaria, né? Isso está implícito na prática do esporte. Como é uma pacificação da violência, isso acaba tendo seus limites, né? Mas eu não queria falar só do jogo dentro de campo, né? Aliás, eles mostram claramente que a remuneração pela prática do esporte já nasce com o esporte. Porque os empresários ingleses, etc., aqueles que comandavam o jogo de azar, a aposta, etc., já começavam a remunerar os jogadores, né? Na verdade, essa remuneração foi se generalizando, né? O Brasil, o profissionalismo chegou em que período? Quem sabe? Nos anos 30. Né? Nos anos 30 chegou o profissionalismo. O seu clube, em 33, já era um clube profissional. O clube de vocês dois, né? Já era um clube profissional. Então, como é que era o profissionalismo? Era o pagamento de salários, o pagamento de remuneração para os praticantes do esporte. Era a relação salarial
de dinheiro se dava dentro do campo. Eu vou fazer uns saltos aqui, né? Então, isso prevaleceu durante muito tempo. Eu diria até você tinha profissionalização da prática do esporte, os jogadores recebiam, porém, a direção dos clubes era amadora. Né? Eu sou sócio do Palmeiras desde os 5 anos de idade. Né? Meu pai me levava para os jogos e eu conhecia os dirigentes. Então, eles botavam dinheiro no clube. Hoje em dia, alguns tiram, né? Mas eles botavam dinheiro deles no clube, eram empresários, etc., etc. Essa é a primeira etapa. Como disse bem o Gama, a partir dos anos 80, né? A partir dos anos 80, isso começou a mudar. Por quê? Começa com o quê? Com o patrocínio da camisa. Né? As empresas começaram a botar patrocínio da camisa. E nós não podemos esquecer que o futebol se transforma num fenômeno universal. Eu vou falar isso universal agora, depois eu vou voltar para os anos 30. E essa universalização, ela começa antes, digamos, da globalização econômica do futebol. Né? Ela começa antes, mas ela se dá a partir aí da disputa, sobretudo essa politização do futebol, disputa, sobretudo, pelo prestígio nacional. Isso é o fenômeno do nazismo, do fascismo. Certo? Em 1950, você citou isso, então eu vou lançar aqui minha hipótese. Né? Eu quero confessar a vocês que eu assisti ao campeonato de 1950. Né? Eu tinha 7 para 8 anos, mas já era apaixonado por futebol. Então, era muito importante naquele momento o Brasil ganhar a Copa. Por quê? Porque o Brasil estava emergindo como um país que buscava o seu avanço econômico pela industrialização. Certo? Então, por que o Getúlio tinha esse... O Getúlio foi do ano da eleição do Getúlio. Certo? O presidente era o Dutra. Mas o Getúlio foi eleito com uma maioria de votos impressionante. Então, havia esse sentimento no Brasil de que nós éramos um país que estava se transformando de dentro de um fazendão atrasado para uma economia urbana industrial. Então, eu me lembro bem dessa relação, porque, claro, meu pai, que era getulista, me falava, era importante que o Brasil ganhe para o prestígio internacional. E é a primeira Copa depois da guerra. Certo? Primeira Copa depois da guerra. E essa Copa teve coisas interessantíssimas, como, por exemplo, a derrota da Inglaterra para os Estados Unidos, certo? Em Belo Horizonte. Perdeu. 1-0. Né? Muito bem. E esse ambiente, o Gama estava falando que os jogadores foram instados, foram avassalados, entraram lá na concentração, porque o pessoal queria participar, queria se aproveitar. Isso é normal. E isso foi uma das razões pelas quais o time perdeu, porque entrou muito confiante, como ontem contra a Suíça também. Né? O Brasil tem essas coisas. Mas aquilo era muito importante do ponto de vista político. Né? E não sei se vocês se lembram, acho que poucos se lembram, eu me lembro perfeitamente bem, que a derrota significou um choque inimaginável do ponto de vista emocional no Brasil. Eu não sei se tem alguém aqui que se lembra disso, eu me lembro perfeitamente bem. Né? O Brasil fez um gol aos 20 minutos do segundo tempo, Friaça fez o gol, e tomou 2 gols em seguida, o famoso gol do Guiga. Eu me lembro que a minha avó acendia velas para Santa Rita, mas parece que Santa Rita estava meio distraída, não prestou atenção, e o Brasil perdeu. Eu me lembro que eu saí na rua, era um dia de inverno, assim, desses de São Paulo, muito aberto, muito claro, né? Você não ouvia um barulho, um ruído, era um silêncio, assim, é uma coisa assustadora. Né? Isso, na verdade, moveu a população de uma tal maneira, foi uma derrota. Né?
E em 54 nós não conseguimos reagir, né? Então, em 58, quando o Brasil ganhou, o Juscelino, o Brasil estava em outra fase de euforia. Era o Juscelino Kubitschek, com o seu programa de metas. Eu me lembro da recepção dos jogadores, eles vieram pararam em Recife, pararam no Rio de Janeiro, vieram para São Paulo. Eu fui pequeno, fui lá. Eu esqueci de dizer um episódio que eu não vou insistir, porque senão vão dizer que é coisa de palmeirense, mas em 51 fizeram um campeonato mundial interclubes e o Palmeiras ganhou. Vocês não têm ideia da reação da popular, não foi só dos palmeirenses, eu vou passar rapidamente por isso. Foram à Estação do Norte receber o Palmeiras, tinha 1 milhão de pessoas, e não era só Palmeiras. Eu fui lá com meu pai, pequenininho, 1 milhão tinha. Então, eu quero ressaltar o seguinte, sem nenhuma pretensão de dar lição para ninguém, mas dizer que o futebol, como fenômeno social, é uma coisa inigualável. É só ver o que aconteceu depois. Depois, essa coisa do protagonismo dos estados nacionais no futebol foi se dissolvendo a favor do quê? A favor dos negócios. Certo? Isso é dos anos 80, que o futebol se transformou num grande negócio, num negócio universal. Hoje em dia, o Cristiano Ronaldo vende a camisa dele na China, ou vende, sei lá, no Oriente Médio, onde for. Os clubes se transformaram em negócios, em empresa. Essa é que é a transformação que é importante no período recente. É fundamental a gente entender isso, que o futebol, e digo mais, os torcedores não são mais torcedores simplesmente, são clientes. Então, o que ele está dizendo é isso. Como vou contar outra história. O jogador, no passado, até anos 70, vamos dizer, o Ademir da Guia, não ganhou dinheiro com futebol. Não ganhou. Agora, hoje, qualquer jogador, mais ou menos, recebe um salário de 150, 200 mil reais, não é verdade? Por quê? Porque você abriu o mercado do futebol, ele se globalizou. E quem dá a referência é o mercado europeu ou o mercado da China. Não dá para escapar. Não vamos nos iludir. Se você tem futebol profissional, você tem que criar os meios para poder, pelo menos, resistir àquilo que está ocorrendo. Isso o que é? É um poder econômico e político. Né? Isso, eu não vou nem mencionar a corrupção na FIFA, etc., que nasce já nesse período de transição, com o seu João Avelange, et caterva, né? Mas o que eu quero dizer é que o futebol se transformou num fenômeno social e, ao mesmo tempo, sofreu uma transformação econômica fundamental, né? Que é um grande negócio, é um big business. Basta ver, não é olhar os salários, é olhar o valor das transações, é olhar também quem é que está patrocinando o futebol. Quem é que patrocina o Paris Saint-Germain? Né? Quem é que patrocina os clubes ingleses? Então, é um negócio, às vezes um negócio que tem dimensões pouco confessáveis. Né? Então, e se transformou num objeto, as empresas não têm ideia do poder do marketing do futebol. Muitas delas não querem entrar, mas eu tenho uma experiência muito particular. Eu fiz o contrato do Palmeiras com a Parmalat. A Parmalat faturava, quando fez o contrato, 80 milhões de dólares por ano, terminou em 2000 com 1,5 bilhão. Certo? E se você for olhar o impacto da propaganda ou da publicidade que beneficiou a Parmalat, é um negócio incrível. Né? Então, não vamos nos iludir, nós temos que falar daquilo que está acontecendo. Essa foi a transformação que o futebol sofreu. Né? E eu estou dizendo que isso se transfere também para o comportamento dos jogadores. Eles viraram garotos propaganda.
fazem merchandising o tempo inteiro, ou não é verdade? Né? Ontem eu vi uma cena comovente, né, do Cristiano Ronaldo no ônibus, veio um menino chorando, ele foi lá, ele olhou para ver se tinha alguém tirando fotografia, ele foi lá e abraçou o menino. Né? Não vou falar do nosso craque Neymar, que se comporta como um homem de marketing, ou não? E isso atinge a todos eles. Quer dizer, nós não podemos nos iludir. O futebol que eu conheci, pelo qual eu comecei a torcer, não é o mesmo. Não é mais uma relação da paixão do torcedor. O torcedor é um cliente. E vocês vejam que isso tem importância no comportamento. Porque eu que convivi no clube de futebol há muitos anos, eu sei que, antigamente, quando o time perdia, o sujeito ficava triste, mas ele não pensava em, na verdade, se manifestar violentamente. Hoje em dia, ele não admite ser derrotado. E não pode ser perdedor, porque você tem a lógica do winner e loser. Isso a gente não percebe, mas tomou conta dos torcedores. Certo? O cara não admite perder, ele fica assim desesperado. Em geral, eu vou dizer, porque na vida real, a maioria dos torcedores é perdedora, sobretudo no Brasil. Está sofrendo os efeitos do desemprego, da diminuição do seu salário, etc., etc. Então, é um fenômeno que a gente tem que analisar de vários ângulos. Né? É um fenômeno político, sim. Né? Como todo fenômeno social, tem uma dimensão inexoravelmente política. Né? Então, essa a exposição que eu queria fazer. Depois a gente pode abrir para um debate. Eu passo para a minha amiga Nádia. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Também cumprimentar aqui o professor Beluso, o Flonizano e o Marcos. A gente está aqui hoje com uma conversa diferente, né, da que tradicionalmente a gente participa, e motivos para discutir o Brasil, a política, não faltaria. Né? Nós estamos cheios deles, mas parece que vai ter outras mesas, e hoje à noite também acho que tem uma mesa que vai tratar mais das nossas questões estritamente políticas aqui do Brasil. Né? Eu achei bem interessante poder participar dessa troca de ideias aí, embora eu tenho que reconhecer que, como dizem agora, tem um termo que fala de que é lugar de fala, né? Que é uma coisa bem nova que tem. Então, que assim, a pessoa fala a partir de que situação, né? Então, a minha situação é uma situação bastante pouco privilegiada para falar de futebol, né? Porque eu não sou particularmente uma estudiosa, de jeito nenhum, estudiosa do futebol, nem socióloga, nem historiadora, né? Nem uma pessoa vinculada muito à questão esportiva e ao futebol em si, mas e mulher ainda por cima, né? Que tem historicamente aqui no nosso país, pelo menos, tem um distanciamento, né, relativo da questão do futebol. Então, eu sou daquelas que, quando vejo numa sala que está assistindo futebol alguém, logo pular na frente numa jogada meio complicada e dizer, o cara está impedido, eu fico impressionada. Né? Como é que ele enxerga isso, né, esse negócio de que está impedido, e em seguida o bandeirinha diz que estava impedido mesmo. Né? Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol, mas é vamos dizer, uma paixão um pouco platônica, né? Porque eu não consigo interagir com o jogo propriamente dito. Né? Acho que a maior parte das mulheres, por não ter jogado futebol, né? Não ter, é difícil para a gente penetrar no jogo, né? Na tática, na jogada, naquilo, enxergar as coisas. Né? Mas, em que pese isso, é possível gostar, e gostar muito, de futebol. Né? Então, eu fiquei assim satisfeita de poder participar desse bate-papo, e também pouquinho por causa da experiência que
que eu tive quando eu fui secretária de esportes aqui na gestão da Marta. E aí sim o meu contato com o futebol dos bairros, né, o chamado futebol de várzea, foi muito intenso. Então aí você tem realmente uma noção muito importante do significado, né, do futebol na vida das pessoas, na vida das pessoas comuns, dos trabalhadores, dos jovens, das crianças, né, aquele significado mais próximo, né. Então isso eu acho assim, foi uma coisa que muito marcante. Mas eu penso que o título aqui da nossa conversa, que era política ou ópio, eu acho que não sei se ele foi bem formulado, né? Porque eu acho que a questão do futebol ela é bem complexa mesmo, né? A gente aqui podia chamar de política, mercado, paixão, né? Então eu acho que o futebol você pode analisar por muitos ângulos e vai ser sempre uma análise de contradições, né? De contradições. Foi falado aqui, o Beluso falou muito sobre isso também. Então eu acho que tem que sempre pensar, discutir a questão do futebol, vendo todos esses aspectos contraditórios, e acho que também a gente deveria pensar o futebol na sua transformação, né? Naquilo que ele foi, que ele se tornou, aquilo que ele já está sendo, e o que será que ele vai ser, né, no futuro. Quer dizer, essa recuperação histórica que foi feita aqui antes pelo Marcos, né, mais a partir aqui do Brasil, mas de outras Copas do Mundo e tal, e a que o professor Beluso fez, né, desde as origens e essa evolução, ela realmente é muito interessante. Acho que se a gente teria que tentar pegar no debate um pouco essas duas chaves, né, a contradição, que o futebol, ao mesmo tempo, uma coisa apaixonante, né, um fenômeno social, e, por isso, claro, todos os aspectos políticos inerentes a isso, né, mas, ao mesmo tempo, na sua dinâmica, na sua transformação, se você pegar só o foco do Brasil, a gente já vai perceber, né, como ele chega no Brasil, a partir vindo realmente de uma experiência de fora, e ele começa por clubes ou por agrupamentos mais da elite, como ele vai sendo transformado, né, o povo, né, vai se apropriando e transformando isso, incorporando, até chegar a um ponto que hoje, você falar na identidade brasileira, é evidente que o futebol tem a sua marca muito forte, e agora já, né, uma outra transformação, né, que é esse certo descolamento, né, entre a paixão, a identidade, tudo isso que as pessoas sentem, né, ao assistir futebol, jogar futebol, mas, ao mesmo tempo, essa reação, que é justo que a gente tenha, né, porque é visível, né, a atuação, a presença forte do mercado, da interferência dos grandes interesses midiáticos, das grandes empresas de produção de material esportivo, e, mais do que isso, os interesses de poder, né, de dinheiro e de poder que estão em torno dos grandes clubes, em torno da própria FIFA, né, de quem financia tudo isso, como o Beluso falou. Então, é o aspecto contraditório e de transformação. Para me preparar um pouquinho para cá, então fui reler uma porção de coisas, e a gente vai vendo que quanta gente tentou, ao longo dessa história toda, e mesmo aqui na trajetória brasileira, compreender e interpretar o fenômeno do futebol, né? Bem interessante quantas pessoas se detiveram a analisar o porquê dessa paixão, dessa identidade, né? Um pouco que incomodado com as contradições que vêm junto do futebol ter também se apropriado por manipulação política, de diversos tipos, né? Então, essa contradição aparece todo o tempo. Mas o certo é que o futebol, né, ele foi bastante comentado, né, por Lima Barreto. É muito interessante ver os comentários do Lima Barreto, porque ele começa fazendo a crítica justamente ao futebol chegando aqui por essa elite, né? Então, por um lado negativo, e depois ele tenta compreender como foi se modificando, como o futebol foi penetrando, né, na vida do povo, nas camadas populares, e ele foi tentando acompanhar isso, entender.
Então, é muito interessante. Mas foi comentado pelo Graciliano Ramos, pelo Gilberto Freire, pelo Nelson Rodrigues, né, aí, muito, né, mas pelo Florestan Fernandes, né, e aqui e fora do Brasil, por pessoas como o Eric Hobsbawm e o Eduardo Galeano, que falam de futebol, discutem futebol. E tem eu acabei assistindo agora uma entrevista do Eduardo Galeano, sobre o futebol, que é muito interessante, sobre o papel do futebol aqui na América Latina, e ele é um apaixonadíssimo por futebol, né, a tal ponto que, quando começa a Copa, ele disse, quando começa a Copa do Mundo, ele bota uma plaquinha na porta da casa dele, dizendo assim, cerrado para o futebol, né? Então, é o seguinte, ele diz, aqui em casa, eu e minha mulher fechamos a casa pelo período todo da Copa, porque a gente assiste todos os jogos da Copa. E aí ele começa a discutir todos esses aspectos apaixonantes e contraditórios do futebol, e revelando como o futebol veio para a América Latina, e dizendo que em cada país tem a sua característica, né? Ele discute lá no Uruguai, mas aí ele fala sobre o futebol brasileiro também. Então, como cada um adquiriu uma característica própria, né? Mas o Galeano chega a dizer isso, que o futebol é uma alegria que até dói, né? É o termo que ele usou, achei bem interessante. É uma força muito, muito grande, né? Agora, essa força, da onde vem isso? Por que isso está tão presente, né? Então, algumas pessoas também procuraram, vamos dizer, descrever de forma simples o que torna o futebol uma coisa tão interessante, tão atraente, tão generalizada. E aí, sim, tem um sociólogo que escreveu esses dias num dos jornais, nessa monte de coisa que se escreve agora no período da Copa, e ele diz o seguinte, que ele considera que o futebol tem essa força toda em todo mundo. Por quê? Primeiro, porque é um jogo de poucas regras claras e simples, e que dificilmente mudam, né? Então, isso faz com que é uma linguagem que não precisa de você entender a língua do outro, né? Quer dizer, você pode estar num estádio, aliás, como outros esportes também, né? Mas o futebol, especialmente, quer dizer, você não interessa se na arquibancada está sentado um croata, um húngaro, um russo, um árabe, um brasileiro, né? Quer dizer, todo mundo está vendo o mesmo jogo, né? Está entendendo aquela mesma linguagem, né, do futebol. Então, ele dizia uma coisa muito, muito simples e muito, muito clara. Então, nesse aspecto, eu acho que realmente eu estou devendo bastante, porque eu ainda deixo de entender uma opção de regras do futebol, né? Mas vamos dizer que, realmente, no geral, é um jogo compreensível, né? Segundo lugar, ele diz, é um esporte barato, que exige poucos e simples equipamentos para praticar, né? Então, isso eu acho uma coisa bem significativa, porque você joga futebol na rua, você joga futebol na praia, você joga... Isso explica muito também essa questão do povo ter se apropriado, quer dizer, no século passado, né, início do século passado, também o que se tinha muito, mesmo nas cidades que foram começando a se constituir, muito espaço, né, muito território aqui no Brasil. Então, até um certo período, mesmo São Paulo, né, no meados do século passado, muito espaço para campo de futebol. Campo de futebol é um negócio grande. Agora, na Islândia, eles, desde o ano 2000, que eles estão investindo muito forte no futebol. Não é à toa que a Islândia foi para a Copa como um projeto perseguido pela Islândia, né? E um dos fatores deles foi construir muitos campos de futebol. Mas lá eles fizeram o quê? Fizeram menorzinho, né? Porque eles chegaram à conclusão de que tinha que ter muito campo de futebol para ser muito acessível, para as crianças participarem, para todo mundo poder participar perto de casa. Aí não dava para ser tão grande, né? Mas esse negócio do espaço, quer dizer, espaço é uma coisa que nós mesmo tivemos muito, e o futebol de várzea, né, utilizou esses espaços, né? Então, mas não precisa muita coisa mesmo. Então, uma modalidade barata, né, que você não precisa de muita coisa para poder praticar. E, diz ele, uma modalidade imprevisível, onde o fraco pode vencer o forte com mais frequência. Então, não é que sempre vence, não, mas tem uma possibilidade, tem um imponderável, né?
Eu acho que na Copa do Mundo, essa Copa aqui, a gente teve o exemplo da partida entre o México e a Alemanha, né, onde era óbvio que aquele futebol todo certinho, né, o futebol máquina dos alemães e tal, entrou como favorito. E a gente foi assistindo e foi vendo o seguinte, mas não é que... né, não é que os mexicanos começaram a dar combate, e chegou uma hora que você se envolve com aquela disputa e percebe, é possível. Né? Quer dizer, tem um jeito de fazer, né? Tem um jeito de que pode ganhar o aparentemente mais forte. Né? Então, essas características, esse sociólogo, Maurício Murad, acha que são as coisas assim, mais importantes de caracterizar essa paixão generalizada em todos os países que o futebol tem. Né? Mas eu concordo que isso sofre muitas transformações, né? Que o futebol virou sinônimo de poder, de dinheiro, ou as duas coisas separadas, ou as duas coisas juntas, e nós vivemos hoje um momento, uma fase difícil. Né? É o problema da indústria, do mercado do futebol, dos clubes milionários, dessa quase monarquia que a FIFA dos magnatas, a presença desses magnatas, do comércio de jogadores, tudo isso tem uma influência muito grande, né, no futebol de hoje. Apesar disso tudo, eu acho que tem elementos ainda importantes de resistência, de identificar no futebol uma coisa importante, né, para as pessoas se relacionarem, para se identificarem, para estarem juntas. Né? Então, eu acho que nós vivemos realmente um período contraditório. As pessoas gostam de pensar ainda que o futebol pode ser uma coisa mágica, né, que tem muitas histórias interessantes em torno do futebol, muitas contadas aqui, e muitas coisas a gente descobre. Né? Quando você vê a relação da futebol e política, ela pode ser vista pelos dois lados. Né? Ela pode ser vista por essa manipulação, né, do futebol, da geopolítica, né, de N coisas negativas, mas tem muito gesto também de rebeldia, né, em que o futebol e a presença das torcidas ou de jogadores e tal foi questionando, né, foi usando o futebol como uma afirmação. Né. Eu acho que na Copa eu não ouvi, eu não estava na sala na hora do jogo que falaram isso. Mas dizem que quando o Maradona entrou no estádio, agora no jogo da Argentina, foi que apareceu no telão, os argentinos todos, né, todos se levantaram para aplaudir o Maradona e o estádio inteiro. Não é porque o Maradona é comportado, né, gente? Não é porque o Maradona é um modelito clássico do mercado, da FIFA, muito pelo contrário. Né? Nunca escondeu nem as posições dele, nem as fragilidades, nem as opiniões políticas dele. Né? Então, a gente vê que, em várias outras circunstâncias, que você tem muitos exemplos interessantes, né, da afirmação das pessoas não abrirem mão de opiniões, de posições, e expressá-las também através do futebol. Eu finalizaria dizendo o seguinte, eu realmente fiquei muito com uma visão muito interessada no futebol, na vida das pessoas, a partir dessa experiência na Secretaria de Esporte. São Paulo tem, né, centenas de campos de futebol espalhados pela cidade ainda. Né? Muitos já não existem mais e tal, mas ainda tem uma resistência enorme que as pessoas defendem, né, os campinhos de futebol aí pela cidade, em que pese... Hein? Exatamente. Então, defendem aquilo porque, com uma expressão assim, tipo, escuta, mas esse é o espaço que nós temos, né, de lazer, do futebol, da nossa interação. E olha que não é brincadeira, não. Às vezes o poder público chega falando, é este campo ou é uma creche? É este campo ou é uma UBS? É este campo ou é algum outro equipamento público? E você vê o desespero das pessoas, né, nas comunidades. Está dizendo, não, é o campo mesmo. Nós sabemos que precisa disso tudo. Somos a favor da escola, da creche, nós precisamos de tudo isso. Mas deixa o nosso campinho, né? Vamos arrumar um outro lugar. Porque aquilo
em torno daquilo, a comunidade se organiza, e as pessoas que trabalham a semana inteira, no sábado e no domingo, das 7 da manhã às 8 da noite, se o campinho estiver iluminado, é a cada hora sucedendo times e times organizados, né, lá na comunidade, com recursos da comunidade, e os campeonatos que tem na cidade são muitos, são milhares de times, né? Então, você vê que aquela turma tem cada um a sua camisa, cada um o seu uniforme, né? Aquilo transforma, quer dizer, chega, o cara entrou em campo, ele já está entrando, né, representando aquele bairro, aquele clube, e mais a família que vai junto, e mais os filhos que vão juntos. Então, continua isso uma força muito grande, né, como formação social, cultural, né, dos brasileiros, né, dos brasileiros simples também. Mas é claro que a gente está frente agora a desafios muito nossos, né, do país e de quem trabalha com gestão pública e, enfim, com o esporte, que eu acho que é a gente discutir se esse direito, né, que a população tem de praticar o futebol, outros esportes também, mas praticar o futebol, assistir o futebol, vivenciar o futebol, se ele é um direito que nós temos que valorizar ou não, né? Ou entregar. Eu acho que a gente deve brigar por isso, né? Eu acho que a gente deve valorizar o fato de que a população precisa dos campos de várzea, precisa dos espaços do futebol. Eu acho que a população tem direito a ir para assistir os jogos de futebol com ingressos baratos, não o que se faz hoje, né, no país, o preço de ingressos que você tem para assistir uma partida de futebol, elitizando, né, a torcida de futebol, não nos horários em que eles querem que a gente assista o futebol nos estádios, né, quase 10 horas da noite. Quem é que pode chegar 10 horas num estádio e sair meia-noite e pouco, sair correndo para pegar o metrô, como a gente vê a turma fazendo, né, saindo antes de acabar o jogo, porque não tem como depois voltar para casa, né? Então, tudo isso, quer dizer, que diz respeito ao acesso, ao direito das pessoas vivenciarem a experiência de um esporte que elas gostam, eu acho que está em questão, né? E acho que está em questão também, no caso, aí uma coisa que não tem tanto, sei lá, não comparece tanto nas discussões, mas aqui no Brasil eu acho que é importante levantar, é o fato de que o futebol continua aqui no Brasil como um esporte masculino, né? Quando a gente olha, cadê o futebol feminino do país, né? Ninguém viu, ninguém vê, né? Parece que não existe, é uma coisa assim, de vez em quando, né? Quando vem as Olimpíadas, você vê o time de futebol, porque o Brasil está querendo ganhar uma medalha e pode ganhar no futebol feminino. De vez em quando se ouve falar que tem uma Copa também, né, do futebol feminino, e que a gente está lá disputando, aí no final, se as meninas chegam no final, todo mundo presta atenção. Quer dizer, é uma coisa, gente, é um silêncio, né, de que numa época, num momento em que as mulheres estão fazendo o que estão fazendo, que todo mundo está acompanhando, né, a presença, a força, né, das mulheres, e o debate sobre a questão de gênero em todas as coisas, no futebol é uma coisa assim que é quase que um tabu. Não tem comentarista mulher, não tem jornalista mais mulher. Eu me lembro, a única comentarista mulher que sumiu era a Soninha, né? A Soninha foi uma precursora, quer dizer, ela ousou ir para programas, né, de futebol e comentar futebol, mas é uma ou outra que aparece. Então, eu acho que a gente tem algum problema aí que a gente tinha que investigar. Voltando ao caso da Islândia, né, nesse movimento que eles fizeram um movimento muito forte também no futebol feminino. Igualmente fizeram para o futebol como um todo, para eles, o seguinte, homens e mulheres. Tanto é assim que tem muitas jogadoras brasileiras que estão na Islândia. E uma delas, teve uma reportagem que do El País sobre uma goleira nossa que está lá na Islândia, ela dizendo, olha, aqui é impressionante, porque toda a estrutura, todos os recursos, tudo que se faz para o futebol masculino tem igualzinho para o futebol feminino. Então, é o seguinte, o clube, as estruturas do clube, é dividido igualmente entre o futebol feminino e o masculino, as verbas, os campeonatos, tudo, absolutamente tudo. Ela falou, então, a força do futebol feminino lá é imensa. Ela falou, então, eu estou aqui, nunca imaginei uma coisa dessa. Não precisa dizer que também, em outras áreas, essa igualdade, né, de gênero na Islândia é também muito expressiva. Então, não é só no futebol, né?
mas chama a atenção o Brasil ter tanta dificuldade assim, né? O futebol ser uma coisa ainda muito, com essa marca muito forte, né? Eu acho que a gente deve estar atento a isso. A nossa paixão, quem gosta de futebol não pode deixar de ver os aspectos, né, esse tipo de aspecto, o machismo, o racismo, a homofobia, né, essas coisas que vira e mexe, elas aparecem com força ainda, né, no futebol. Mas, enfim, gente, eu acho que o debate aqui era para a gente levantar aspectos que, no meu entendimento, continuam sendo aspectos muito, muito contraditórios, né, na nossa relação com o futebol. Aí o resto vamos conversar mais sobre isso. Obrigada, viu? Bom, agradeço também a fala da Nádia. Na verdade, nós tivemos aqui uma mesa, não é, que nos possibilitou aqui uma reflexão extraordinária. O Marcos Gama fez um retrospecto, e a gente pode pensar que o futebol é o ópio do povo, ou talvez ele tenha sido o ópio do poder, né? Porque muito governante delirou achando que pudesse controlar o futebol, e não é bem assim, como a fala do Marcos Gama mostrou. O Beluso, por sua vez, também faz aí uma análise baseada no Elias, o processo civilizador e tudo aquilo que envolve essa chamada pacificação do futebol, e sempre, né, qualquer coisa faz irromper essa violência. Mas o dado interessante da análise do Beluso é a maneira como a Parmalat consegue capturar o imaginário brasileiro em pouco tempo, não é, através do futebol, dando esse salto. Os números são, por si só, significativos, né, de 90 milhões para 1,5 bilhão. Então, a força do futebol no nosso imaginário. E a Nádia pontua aí várias questões que também são muito relevantes nessa discussão de política e futebol. Particularmente, eu acho que a ideia da identidade brasileira, eu não sei se vocês também têm pensado isso, mas eu tenho pensado muito de como o Brasil está cada vez mais deixando de ser, dentro da estrutura global do futebol, o país que fazia a diferença. Não exatamente o país do futebol, porque vários países são do futebol, mas o Brasil era o país do futebol que fazia a diferença, não é? Que introduzia algo de diferente, e parece que isso está se perdendo. Mas, enfim, então, está aberta aqui, a palavra está com vocês, e agora vamos para o debate. Aproveitem, quem tiver questões. Boa noite, meu nome é Henrique, e eu gostaria de entender, aproveitando a mesa altamente palestrina, até vou focar um pouco no exemplo aí do Palmeiras. O que eu vejo nesse debate sobre o futebol ser algo político ou um ópio, a gente pode também, de repente, trabalhar com a questão de que, enquanto algumas torcidas, por exemplo, ocupa palestra por comunas, Palmeiras antifascista, vai lá e levanta todas as questões contra a homofobia, contra o racismo, pelo espaço da mulher, e geralmente são proibidas pela polícia, tem que se virar, esconder a faixa até onde vai saber, para poder entrar no estádio e colocar lá, só pelo fato de querer levar o debate para lá. Provavelmente, se é pega, ela é expulsa do jogo e ainda toma um baita aluguel. E, ao mesmo tempo que isso acontece, o Felipe Melo vai lá e pede voto para aquele otário. Então, é isso que eu queria entender, assim, nesse quesito em que algumas vozes são caladas e as outras são replicadas, né? E o interesse de quem replica e de quem oculta, o que vocês têm a dizer sobre isso? Vai abrir para várias e depois vocês respondem todas? Ou não sei. Deixa eu dizer... ele quer falar? Tanto faz. Posso Não, complementar? Porque eu acho não que complemente. primeiro agradecer meu nome é Guilherme, primeiro agradecer pelas exposições muito interessantes. Dos fatos de Copa, eu queria trazer um fato que eu tomei conhecimento pela ESPN, um documentário que fala sobre 73, o Chile tinha o jogo de repescagem para ir para a Copa do Mundo de 74. O jogo era em novembro.
o golpe do Pinochet em cima do Allende foi em setembro, e o Chile ficou naquela vai ou não vai jogar, e foi para a Rússia, na antiga União Soviética, jogou. Só que quando a União Soviética tinha que vir jogar em Lima, o Estádio Nacional era utilizado pelo Pinochet para realizar tortura e tudo mais. A FIFA mandou uma comissão e foi um negócio. A FIFA fez uma inspeção de 10 minutos, disse que não viu nada no estádio, e a União Soviética não veio jogar, e é um dos fatos mais marcantes na história do futebol, que o Chile ganhou de 1-0 sem o adversário do outro lado. Depois ele foi para a Copa e teve 3 derrotas, e nessa história também teve um jogador que se negou a cumprimentar o Pinochet, porque a mãe tinha sido torturada. Caselli. Então, é um fato que me marcou muito, que eu tomei conhecimento recentemente, eu queria trazer. E complementando um pouco do que o Henrique perguntou, além da elitização no estádio, uma mudança de relação de paixão com o time, mais para uma relação de consumo, dentro do nosso tratamento, e aí eu queria também provocar a Nádia, eu acho que a gente trouxe uma espécie de infantilização dos jogadores muito grande. A gente trata nossos jogadores como crianças, e o resultado está acontecendo. E dentro da função de formação de caráter que os ídolos têm para o esporte, eu queria saber o que você enxerga de impacto para os jovens que têm, por exemplo, o Neymar como ídolo. Eu acho muito engraçado que hoje eu recebi uma mensagem com a minha estagiária, que tem 20 anos, e eu discuti e falei, Neymar não pode se apresentar em campo com aquele cabelo de lhama, que ele não pode ser levado a sério por um juiz. No mínimo, a gente tem que se posicionar quando a gente está representando uma camisa. E aí ela escreveu assim, aspas, o meu bebê é injustiçado demais. Aí eu falei, está feito o estrago, tudo aquilo que eu realmente pensava acontece, e os jovens estão fascinados pelo Neymar. E não só o Neymar é mais um, eu não critico ele em si. E também acho que impacta também o Felipe Melo, que é um jogador que, mesmo com essa experiência, 35 anos, fazer uma manifestação dessa, ele não está sozinho nessa, na torcida, no time do Corinthians também já teve jogador que se manifestou. Eles não têm nenhuma ideia do impacto, assim como Casagrande, Sócrates e vários jogadores do Palmeiras também tiveram muito mais relevância em sentido de saber o que eles significam para as pessoas. São essas as provocações. Posso fazer uma aqui também? Boa tarde aí, pessoal. É Antônio. Aproveitando que a gente vai ter um debate presidenciável aí, na sequência aqui da conversa de vocês, hoje eu li uma entrevista com o historiador Flávio Campos, que ele faz uma proposta de você impedir a venda de jogadores brasileiros até os 20 anos para o exterior, e entre 20 e 24 anos você taxa com valores altíssimos com 20 anos, baixando até 23, 24 anos. A partir de 24 anos, o jogador pode ir sem pagar um tributo. Seria uma política pública, né, governamental. E também aproveitando, mais ou menos na mesma temática, quer dizer, do Estado, do setor público, intervir na regulação desse mercado em prol de um bem coletivo, né, cultural, esportivo, o que foi feito na Argentina, que estatizaram os direitos de transmissão e abriram para a população assistir sem custos, né? Eu não sei, no caso da Argentina, como evoluiu a questão dos estádios, né? Que é um problema, enfim, a gente aqui de São Paulo, enfim, sabe bem, mas, enfim, eram essas duas. Desculpa aqui que eu aproveitei para pegar o microfone aqui na passagem. Vamos fechar essa aqui, depois a gente abre outra. Bom, em relação às torcidas, né? A censura aos que querem se manifestar não é só da polícia, é do grosso da torcida. Certo? Eu estou dizendo alguma coisa. O grosso da torcida, na verdade, é conservadora e meio fascistoide. Certo? Então, nós tivemos o caso do nosso amigo lá, que foi hostilizado, né? Que é do nosso grupo. Por quê? Porque ele era gay,
e era do Porcomunas. Eu estou falando mentira. Estou falando verdade. Muito bem, então não vamos nos iludir. E da mesma forma com essa questão do comportamento dos jogadores. Que isso não é um comportamento dos jogadores, é uma forma de subjetividade que você criou a partir de um determinado momento em todas as sociedades, na sociedade brasileira, com muito mais força. Quer dizer, outro dia eu estava conversando com a minha sobrinha neta, né, chamada Rafaela, que é palmeirense também, e ela disse que quer ser famosa. A gente não tem ideia do que, na verdade, da forma que você transformou os valores das pessoas. Certo? E isso começa pequeno. Da onde surge isso? Surge das redes sociais, surge da forma como a TV faz as transmissões. Né? Então, você transformou esse valor. O sujeito não quer ser cidadão, ele não quer compartilhar com o outro, ele quer ser famoso. Certo? Isso, agora você fala do Felipe Melo. O Felipe Melo vai lá, na verdade, se transforma no quê? Num ídolo da torcida do Palmeiras. Por quê? Porque ele é o cara que dá carrinho, que dá entrada dura, e a torcida vibra com isso. Né? E devo dizer para você, na minha opinião de torcedor de futebol, que joguei na várzea durante anos, e fecharam muitos campos. Eu joguei aqui no campo do Nacional, quando tinha lá na Rebouças, quando tinha campo de futebol, onde era... Né? E o futebol era, assim, um fenômeno de identificação. Apesar da gente ter briga toda hora no campo, mas brigava no campo e acabava ali, ninguém ameaçava dar tiro em ninguém. Então, isso que a Nádia falou, que a gente tem que olhar o futebol através das suas contradições. Ela revela mesmo as contradições da sociedade. Então, nós temos, ao mesmo tempo, um fenômeno de paixão, um fenômeno utilitarista, né? E a tua secretária falou aquilo, a forma como ela vê o Neymar, que é o meu bebê, não é? Não é isso? É o meu bebê, é o Neymar. Então, nós não podemos nos ater, né, às aparências. Nós temos que nos ater ao movimento contraditório desse fenômeno social que é o futebol. Né? E ele exprime, às vezes, de uma maneira muito forte, né, todas as dimensões, as desejáveis e as indesejáveis da nossa sociedade. Né? Se nós começamos a fazer uma reflexão, se vocês me desculpe a palavra reflexão, que eu detesto, mas fazer uma consideração muito, assim, moralista, nós perdemos a capacidade de analisar a essência desse fenômeno, certo? Na sua complexidade, na sua natureza contraditória. Né? Aliás, eu acho o seguinte, que as pessoas têm horror da contradição. Horror. Elas não gostam do negócio de contradição. Mas, infelizmente, precisa partir para a ideia de que essa sociedade é contraditória na economia, na política e nos movimentos sociais. Essa é a minha modesta opinião sobre o assunto. É o seguinte, você comentou aí do Chile, né? Quando a Argentina ganhou a Copa do Mundo de 78, que eles foram receber as medalhas, o time da Holanda deu as costas para o Videla, né? Se vocês lembram disso. É questão de torcida e jogador, tudo é questão, acho que, de manipulação da imprensa, né? A gente vai ver que aquela explosão que era para ter acontecido em 1950, da forma que ocorreu em 58, já não ocorreu em 62. Eu sou uma pessoa assim que eu saio para as ruas, eu gosto de participar de tudo, gosto de viver o povão, né? Inclusive, minha vida profissional foi essa. E depois a gente viu aquela união do brasileiro, a coisa foi diminuindo de tal forma que aí veio a Globo, essa manipulação toda, que a política, a divisão, que hoje a gente vê, eu não consigo vestir uma camisa amarela, eu me sinto mal, entendeu? Por causa do que fizeram com a camisa amarela, né?
Quanto aos jogadores, uma ocasião, quando o Beluso era presidente do Palmeiras, o Palmeiras foi jogar lá em Belém do Pará com o Paysandu, né, com a Copa do Brasil, e eu e o César Maluco, nós fomos chefiando a delegação. E eu gosto muito de conversar com os jogadores, aí eu percebi a alienação que eles vivem, né? São totalmente alienados, né? E hoje com aquele fone de ouvido. Aí, quando chegou lá em Belém do Pará, lá, eu falei com o César, tudo isso aí, o César pegou, reuniu os jogadores, mas deu uma esculhambação em todo mundo, falou, na minha época, como eu tinha academia do Palmeiras, nós éramos totalmente unidos, a gente conversava sobre até livros que a gente tinha lido, sobre a família do outro, sabia de tudo que estava ocorrendo, política. E hoje vocês não conhecem, não conversam nem com... É uma realidade, um não conversa com o outro, entendeu? Eles ficam com aquele fone de ouvido lá, um absurdo, né? E só para complementar essa questão de explosão, eu tenho 2 irmãos mais velhos, nós somos de São Paulo, mas meu pai foi trabalhar no Rio de Janeiro, nós estávamos morando em Niterói, e por essa questão de Copa do Mundo ser um assunto rotineiro, a gente está sempre voltando aí, aquilo ficou na minha cabeça. Em 1950, os meus 2 irmãos mais velhos entraram no Maracanã para ver o jogo com o Uruguai. A tristeza que ficou, que todo mundo foi embora, foi terrível. E o pessoal brinca com 51, né? Um ano depois, nós fomos a mesma coisa. Eu fiquei na porta do Maracanã com meus pais, que eu não podia entrar, que eles entraram, eu era criança, não podia entrar. Eu fiquei na porta do Maracanã da mesma forma naquele jogo com o Juventus, que tinham 120 mil pessoas no Maracanã, e a pessoa saía gritando, viva o Brasil! Quer dizer, o Palmeiras, né, colocou aí um desabafo, que eu tenho feito uma pesquisa muito grande, é como eu falei do Paulo Perdigão, que fez pesquisa sobre 50, ele mesmo, como jornalista, sentiu dificuldade em encontrar notícias na imprensa. Eu estou procurando também analisar os jornais do Rio, tudo para escrever sobre isso aí, entendeu? Bom, um primeiro comentário que eu queria fazer, dessa questão das torcidas, essa coisa toda, eu acho um fenômeno interessante esse negócio de torcida, né? Como é que ela junta, né, aquelas pessoas todas com uma identidade por um clube ou pela seleção brasileira, e é isso que se diz, se veste a mesma camisa e tal. Mas, entretanto, isso não quer dizer que aquelas pessoas pensem de forma semelhante numa série de assuntos, né, de temas, mas como em determinado momento aquilo vira algo, né? Quer dizer, a hora que você está ali, todo mundo junto, né? Aquela concentração numa arquibancada ou indo para o estádio, como aquilo, dali emergem situações que você não imaginava que pudesse surgir, né? Algumas até você imagina, porque o futebol ele está mergulhado na vida política e social nossa, política, social e econômica. Se tem uma coisa, né, que está envolvido na vida das pessoas, é o torcedor, é o futebol, é a sua relação com os seus clubes, os seus times. Então, seria estranho, né, de que as coisas não explodissem, não surgissem em cenários ligados ao futebol. Desde esses que se mencionou aqui, de jogadores que parecem estrelas, parece ator de televisão, de cinema, cantor, né? Quer dizer, não tem muita diferença nisso, né? O mercado tão presente, até comportamentos políticos, né, que surgem numa sociedade que está ficando uma sociedade intolerante, polarizada, né? Por que não surgiria no futebol? Então, gente, a gente vai se surpreender com muita coisa. Eu, sinceramente, acho que é uma das coisas mais impressionantes aqui que eu senti dentro de um estádio de futebol, não que eu vá muito, mas nas poucas vezes em que eu fui, foi na abertura nossa da Copa de 2014 aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Não sei quem de vocês esteve lá, mas certamente vocês assistiram à abertura, né? Mas quem estava lá, é uma coisa assim, acho que é uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida, né?
aquela coisa, abertura, transmitida pelo país inteiro, e quando agora foi a abertura na Copa da Rússia, estava assistindo lá e vi, né, quando chamaram o Putin, ele foi lá falar como é que foi o negócio. Aqui no Brasil, em 2014, gente, você imaginar, né, a galera levantar, né, vestida de verde e amarelo, e mandar a presidente da República, né, e tomar aos brados, é uma coisa que você, olha, é uma coisa que eu jamais vou esquecer. E o mais interessante é o seguinte, que tinha do meu lado tinha uma família, né? Era um casal e uma menininha de uns, sei lá, uns 6, 7 anos que estava acompanhando os pais, e o pai, quando eles começaram a gritar, ele levantou e ele berrava, a mesma coisa, né? Dilma, mas berrava. E a menina se encolhendo assim na cadeira, né? Aí ela puxava assim o pai, e ele, pai, né? Aí uma hora ele parou e falou assim, pai, mas por que você está xingando tanto assim? E ele, não, porque não sei o que está falando. Aí ela disse assim, mas pai, ela é a presidente da República. Ela disse para ele, né? Eu ouvi, ela falou, mas pai, como quem diz? Mas, puxa vida, você está xingando desse jeito, mas não é, ela é presidente da República, como é que você está fazendo isso? Então, você vê que como é um negócio, a paixão aí, ela tem de tudo, e ela tem essa interferência da política, né, dos ataques homofóbicos, isso, quer dizer, a pessoa tem uma circunstância muito intrigante, né, dessa questão das torcidas, das arquibancadas, do futebol, desse tipo de fenômeno, que a gente devia realmente estudar mais, perceber mais, né? Então, isso foi um horror. Agora, um outro comentário rápido sobre essa questão do que fazer, a intervenção dos governos, do poder público nas coisas do futebol. É bem complicado isso, eu acho. Sabe? Eu acho que é uma coisa bem difícil, porque o futebol, seja em plano internacional com a FIFA, como aqui CBF, as federações, eles são uma coisa à parte, né? É uma coisa que você tem dificuldade de interferir, né? Então, muita dificuldade, pelas regras, pela questão legal, por tudo isso, né? Então, é uma coisa que se conduz de uma forma autônoma muito difícil para você modificar. E existe uma cooperação intensa entre esses organismos do futebol, né, o chamado mercado, e, no caso aqui no Brasil, também o monopólio de comunicação. Então, os grandes problemas que a gente tem aqui no país, eles estão articulados, né? Então, para você mexer em tudo que envolve os interesses do futebol, não é uma coisa simples. Tem gente que é entendido de futebol e que acha o seguinte, a gente teria que haver uma ação, alguma coisa assim, no sentido de manter esses jogadores brasileiros aqui, porque isso é um absurdo, a gente perde esses jogadores todos, isso que está sendo o problema do nosso futebol e tal, mas fazer isso como? Né? Aonde que nós vamos ter? Então, ficam só 13, 15 clubes com, né, os melhores do país para poder pagar salários maiores. Quer dizer, isso aí é um negócio que não vai levar a gente para nada, né? Eu não consigo ver onde que nós vamos parar com isso, né? Mas, de todo modo, acho que é uma questão que o Antônio levantou lá, que valeria a pena, né, se ter uma discussão com o pessoal que lida mais mesmo com políticas públicas do esporte, ligados ao futebol e tal, para a gente ver se podemos ter algum tipo de ação nessa área. Mas eu acho bastante difícil. Mais uma rodada. Boa noite, meu nome é Nicole. Eu tenho 2 perguntas. A primeira vai especialmente para a Nádia. Que o futebol é um fenômeno social, tem sua função social, é inegável, mas essa comercialização dos jogadores, ela não pode transformar o futebol num maior exemplo de afirmação de meritocracia? E a outra pergunta, para os dois, para o professor e para o Marcos, quais são as maneiras que a gente pode buscar de barrar a elitização do futebol? Boa noite, meu nome é Sérgio. Mesmo sabendo que o esporte, que o futebol evoluiu de representar a nação para esses grandes interesses econômicos, como o Beluso disse,
Mesmo assim, existe um anabolizante forte de tentar dizer que a pátria de chuteiras, etc., tem um grande esforço. Minha pergunta é assim: esse governo postiço está desmontando tudo. Para que isso possa ser feito mais rapidamente, é preciso que não haja reação. Alguns dos patrimônios, como o caso da Petrobras, Pressal, etc., está sendo entregue sem reação. Na opinião de vocês, o desempenho para pior ou para melhor da seleção, qual seria o mais favorável para essa quadrilha? Eu tenho uma pergunta também sobre marketing político, marketing do futebol, né? A gente que viu, enfim, a gente que foi militante na década de 70, 80 e vê quando a política também se transforma com o marketing político, e agora na sua fala se fala do marketing esportivo e o jogador como mercadoria, o cliente, o povo que assiste, o produto, provavelmente o jogo. Tem salvação? Dá para a gente voltar à naturalidade e aquilo que a gente é tão bom, né, na nossa espontaneidade, no nosso jeito de fazer, tão bacana que a gente já foi? Boa noite, meu nome é Altair. Eu gostei bastante da imagem que a Nádia utilizou, essa questão do futebol como sendo também elemento em que, às vezes, o mais fraco ganha do mais forte. Como tem 3 palmeirenses na mesa, eu vou me referir aqui ao Asa de Arapiraca, que era fraquíssimo e bateu a gloriosa academia. No Parque Antártico, não era a gloriosa academia. A tradição da... A tradição era, mas o time não tinha nada a ver com a gloriosa academia. O time era muito ruinzinho. Na verdade, isso aqui é uma provocação. A pergunta é outra, né? A gente tem, no âmbito da esquerda, de setores da esquerda, uma tradição, não é bem a expressão, mas uma certa avaliação de que o futebol é alienante, por isso que tem o termo é o ópio, né? É político, o ópio e tal. Eu queria que vocês desenvolvessem, a Nádia em particular, que viveu essa experiência na Secretaria de Esportes, de pegar o futebol como fator de organização popular. A organização das torcidas, a organização das comunidades em torno do futebol. Como é que isto se dá? Como é que num povo que uma parte do pensamento progressista trata o futebol como um fator de alienação, como é que lá na ponta, lá no bairro, lá na base da sociedade, o futebol é esse fator de agregação, de organização, porque as pessoas se organizam. Os times de futebol de populares, de várzea, dos campos, dos CDMs, há uma alta capacidade de organização. Né? Então, eu gostaria que vocês pudessem desenvolver um pouco isso, porque isso tem relação com essa que vocês tocaram no começo, da paixão do povo pelo esporte e futebol, a despeito dessa supercapitalização do futebol, do predomínio dos grandes empreendimentos, da alta lucratividade, etc. É isso. Bom, deixa eu te falar um pouco sobre esse negócio de várzea, que eu joguei muito na várzea, e joguei num período em que era generalizado. Você tem razão. Na verdade, você formava, os clubes eram comunidades, em geral, pertenciam a um determinado bairro, um determinado setor do bairro, né? Eu jogava num time chamado Buscapé. Bom time, viu? Não ganhava bastante. E a gente jogava em tudo quanto é lugar, né? Você tinha simultaneamente o quê? Aproximação, identificação, afeto com os seus companheiros, etc., mas, ao mesmo tempo, isso é a coisa da sociedade, ao mesmo tempo, hostilidade com os outros. Quantas vezes, né, o jogo terminava em pancadaria? Era uma pancadaria, digamos, civilizada, porque não tinha tiro, não tinha nada. Era tapa, soco. Eu, por exemplo, tenho o nariz quebrado aqui. Levei uma cabeçada no nariz e num jogo, joguei de manhã, à tarde fui jogar de novo, não tinha problema. Então, é verdade, né? E isso é um fenômeno de agregação, de melhora da sociabilidade. Eu diria que mesmo na rivalidade isso se manifestava, né? Então, isso é uma coisa da espontaneidade, né? Eu não quero dar aqui uma de sociólogo, economista, mas
O fato é que essa nossa sociedade aqui desenvolveu um tipo de individualismo, de particularismo, de rejeição do outro que é muito mais profunda, muito mais profunda, né? Isso se manifesta também no futebol, porque eu comecei a assistir futebol, como o Gama deve ter começado, em que a gente sentava junto com o torcedor do time adversário. Eu vou ao futebol desde 47, então a gente sentava junto com o torcedor do Corinthians, com o torcedor do São Paulo, da Portuguesa. De vez em quando tinha umas brigas ali, mas era tudo no nível individual. Não havia essa... Quando é que surgiram as torcidas uniformizadas? Né? Que já revelam outro tipo de processo social. Quando é que elas surgiram? Surgiram nos anos 80. Certo? Surgiram nos anos 80 e foram se transformando nisso que elas são. E elas são também formas de negócios. Você sabe disso. A torcida uniformizada também é um negócio. Eles fazem as camisas, vendem as camisas, etc., etc. Né? Então, esse fenômeno que a gente está observando, é que ele também tocou numa dimensão, digamos, é que se chama mercantilização de todas as esferas da vida. Nós não estamos assistindo a um processo fortuito, nós estamos assistindo a um processo estrutural, a mercantilização de todas as esferas da vida. São as regras do mercado que regem a sua vida, em todas as dimensões. Né? É na escola, que virou privada, é no futebol, que virou financiarizado, etc. Né? Isso se chama capitalismo. Certo? Funciona assim. E ele foi se autotransformando, porque, na verdade, essa esfera do lazer, que o futebol ocupava muito bem desde o final do século XIX, avançando pelos anos 30, 40 desse século, o futebol era muito claro, era uma esfera não mercantil, certo? Era uma esfera não mercantil. O que aconteceu nos últimos anos é que a mercantilização foi invadindo todas as esferas da vida. O seu lazer está totalmente tomado pela mercantilização. Eu não estou falando só do futebol, estou falando da balada. Antigamente tinha baile, né? A gente tinha o baile, agora tem a balada, é uma fortíssima mercantilização. Então, o futebol não podia ficar à margem disso. Aliás, o futebol é um espaço muito atraente para a mercantilização. E essa mercantilização atraiu os meios de comunicação, que é quem manda nos horários. Assistir o jogo às 10h15 para as 10 é um absurdo. Imagina o torcedor que vai ao campo e no dia seguinte tem que trabalhar. É um absurdo. Isso é fixado por quem? Eu participei de um episódio que eu preciso contar a vocês, em futebol, que é a destruição do Clube dos 13. Eu vou contar rapidamente o episódio. O que é? Né? Juntaram-se a CBF, a Globo, a Federação Paulista de Futebol e outras federações para tomar de assalto de vez o controle do futebol. Eles queriam eleger o Kleber Leite. Isso é 2010. Certo? Por quê? Porque, na verdade, nós queríamos transformar o Clube dos 13 numa entidade autônoma que fosse capaz de definir os campeonatos, dirigir os campeonatos. Eu quero dizer que, infelizmente, morreu o meu companheiro nessa luta. Morreram os dois, o Fábio Korff, que era ex-presidente do Grêmio, e o Juvenal Juvencio, que, com todo o jeitão dele, era um cara que peitou a... O que eles fizeram? Eles destruíram por dentro o Clube dos 13, que eles não podem perder o controle dessa máquina de produzir dinheiro. Então, eles chamaram de lado o presidente do Corinthians, eu vou falar, e o presidente do Flamengo, para negociar a parte, certo? E destruíram o Clube dos 13. Então, a briga não é brincadeira, não. Não é para amador, é para profissional. Então, eu estou dizendo, nós estamos olhando um fenômeno que é o controle absoluto das forças que representam esse processo de mercantilização sobre o futebol. Né? E aí a gente não pode ser ingênuo e achar, por exemplo, que um clube como o Palmeiras pode subsistir sem ter algum recurso que lhe proporcione uma certa independência.
E aí nós temos, vou voltar, eu que, vou dizer, não vou falar aqui porque é chato, eu que fiz o estádio do Palmeiras, certo? Ele sabe. Então, é o seguinte, né? Isso tem uma dupla cara. A primeira cara é que é para deixar o Palmeiras com mais independência em relação aos outros fontes de financiamento, sobretudo aos direitos de patrocínio, né? Mas isso nunca vira aquilo que a gente quer. Então, o estádio virou, sim, um fenômeno de elitização. Mas a elitização, ela não é um problema do clube e do estádio, é um problema da sociedade brasileira, desigual, certo? Onde a desigualdade é vista como um valor, meritocrática, no pior sentido da palavra, certo? É isso que nós estamos assistindo. E o futebol não fica alheio a essa contaminação, né? Como é que nós vamos fazer isso? Me perguntar se, na verdade, a gente pode impedir um jogador, por exemplo, venderam agora o Fernando por 24 milhões de reais. É um jogador da base do Palmeiras. Como é que você vai impedir do jogador ser vendido para um clube do exterior quando ele vai ganhar, né, digamos, uma coisa parecida com 500 mil dólares por mês? Como é que você vai segurar o sujeito assim? É que as pessoas não têm ideia de qual é. O jogador não joga mais. Simplesmente ele não joga, se você impedir. Ele começa a se rebelar, é ou não é? Começa a se rebelar, a se mostrar inconformado. Então, eu lamento dizer, nós estamos tratando de um fenômeno que é o seguinte, eu vou resumir: roubaram o velho futebol da gente. Estão roubando o velho futebol, aquele que a gente gostava, que estava na várzea, que estava nos clubes, que estava na arquibancada quando se sentava ao lado do seu adversário e comemorava o gol e não tinha problema nenhum, certo? Sinto muito. Isso mudou para pior. É isso. Vamos lá. Dentro do que o professor Beluso falou, quero analisar duas coisas aqui. Primeiro, que não dá para você fazer um trabalho de base hoje na periferia. Oi. Você tirou... Na periferia de São Paulo, porque, como eu digo, a manipulação da imprensa foi tão grande que hoje a paixão pelo clube ela extrapolou, ela virou uma doença. Então é difícil você chegar na periferia e fazer um trabalho de futebol entre um palmeirense, um corintiano, um são paulino, um santista. É muito difícil. Quem que criou isso? A manipulação da imprensa, né? Porque, como o Beluso falou, eu frequentei muito o Pacaembu na década de 50, não se usava a uniforme do clube. Você sentava do lado de um corintiano, um são paulino, e apostava com ele quem que ia ganhar no primeiro tempo. E quem perdia, pagava cerveja de garrafa lá embaixo. Muitas amizades foram formadas acima disso. Hoje você vê, hoje um quer matar o outro, não tem condição de você fazer nada, é difícil. Então, o que eu digo, a gente tem que progredir nessas partes de torcidas mais progressistas, tentando pegar, como a gente está fazendo com a Mancha Verde, trazendo o pessoal mais assim voltado para fascismo, essas coisas todas, e conversando, fazer um trabalho de base, um trabalho de formiguinha. O menino falou do Felipe Melo ali, e o Felipe Melo, lá, quando jogava no Juventus, jogou lá na Turquia, ele andou usando a camisa 88, tanto lá em Turim como lá na Turquia, a torcida caiu de pau nele e falou: você não vai usar a camisa 88 aqui. E nós avisamos, mandamos um recado para ele. Falou: se você usar a camisa 88 aqui, nós vamos te pegar de pau aqui. Entendeu? Então, é isso que eu digo, a manipulação da imprensa. Vai criando a cultura, a violência. A Globo só transmite violência. Lógico que tem que respaldar isso nas torcidas organizadas, essa violência indiscriminada. E a cultura. Você vê, por exemplo, o episódio da Copa do Mundo agora. Você vê os grandes estrelas entraram normalmente, num comportamento normal, como o Cristiano Ronaldo, como o Messi. E o Neymar entra com aquele cabelo, aquela palhaçada toda, né? E a gente vê agora que os dois, por exemplo, ficaram do lado dos palestinos, né, nesse massacre que teve lá recentemente. E eu tive em Chapecó, o Palmeiras fez uma homenagem à Chapecoense, quando a Chapecoense voltou a jogar futebol,
que foi o último jogo, foi com o Palmeiras, e eu fui lá representar o Palmeiras, escrevi um artigo para o jornal, na rádio, tudo, e eu fiquei lá conversando com o pessoal da Chapecoense, né? E o jornalista lá que sobreviveu, na hora que ele estava numa rodinha lá, alguém perguntou para ele, pô, e o dinheiro que o Cristiano Ronaldo mandou? Ele falou assim, olha, ele mandou uma nota boa para a gente aqui, mas ele pediu, pelo amor de Deus, para não comentar por enquanto, não falar o nome dele, entendeu? Não falar o nome do Cristiano Ronaldo, o dinheiro que ele mandou para a Chapecoense. Você vê a diferença de comportamento, né, de um jogador estrela, igual o Cristiano Ronaldo, que tem uma aparência de arrogante assim, mas tem um trabalho social e político muito forte, em relação ao Neymar, um vazio aí que, né, a gente está vendo aí. O que perguntou? 88, qual é a camisa 88? Conta para ele. A camisa 88, o número 88 representa os fascistas, né? É a 8ª letra do alfabeto, o H, né? Então, o Hitler usava 88, Ei Hitler, né? O HH. Então, ele mandava códigos, né? Mandava os códigos dele no nazismo com 88, e as pessoas aprenderam. Na Europa, hoje, os neofascistas europeus estão usando 88, e aqui, a gente na rua, a gente vê algum imbecil usando 88, você nem sabe o que está fazendo. Ei Hitler. O Felipe Melo, alguém fez a cabeça dele, né? Mas ele parou com isso, não usou. Mas ele chegou a usar no Juventus da Itália, lá em Turim, né? O italiano é politizado, todo mundo ia aceitar um negócio desse. E na própria Turquia também, quando ele jogou lá. E quando ele começou a dar essas declarações imbecis aqui, a gente mandou um recado para ele, que se ele mandasse, se usasse 88, acho que ele se tocou, né? Porque ele já tinha tomado 2 chamadas lá na Europa, né? A questão que alguém levantou sobre será que a paixão que se tinha pelo futebol original, a espontaneidade, a vontade, né, de vivenciar as emoções do futebol, será que isso vai voltar como foi, né, em algum período? Eu acho que é muito difícil da gente ser afirmativo, mas eu estou mais na linha da análise que o Beluso fez. Eu acho que a gente caminha para uma situação mais e mais determinada, por isso que ele chamou da mercantilização de tudo. E o futebol está muito envolvido, muito inserido nisso, né? Muito. Não é uma exclusividade do futebol, de forma nenhuma. Se você olhar o conjunto da sociedade, observar, né, mesmo a nossa juventude, quer dizer, que valores, né, que movem a juventude para alcançar determinadas posições, nós vamos perceber que é um fenômeno mais generalizado, né? Quer dizer, eu quero ser um jogador de futebol, não porque é gostoso jogar futebol, ou porque, pô, legal no meu clube, legal para, né, para poder conviver ali, para montar um time, não. Quer dizer, eu quero ser um jogador que recebe o que o Neymar recebe, ou que o outro recebe. Quer dizer, esse é o objetivo que move. Eu acho que move de um jeito que ultrapassa muito isso de os melhores é porque vão chegar, né? O melhor que chegou anteriormente é isso. Um Pelé chegou porque era bom mesmo, né? Pelé e outros, quer dizer, era uma grande peneira, né, que o futebol brasileiro fazia, e realmente você ia revelando, né? De tantos talentos, você vai revelando aqueles que são geniais, vamos dizer assim. Eu tenho dúvida se é assim hoje, né? Hoje você tem escolinha de futebol, hoje você tem o pessoal caçando ali, aquele que pode, aquele que tem mais condição, como é que você faz, até aí é quase que um negócio de acompanhamento, como se fosse um laboratório de escolha de jovens, né, que podem ter esse perfil. Mas é assim em outras áreas também, né? Eu acho que isso acontece em muitas. O cara quer ser um cantor qualquer, ele quer ser aquele cantor daquele grupo, né, sertanejo ou coisa que o valha, porque o que move é o dinheiro, né?
Até na medicina está assim, gente. Quer dizer, hoje você vai atrás de o que faz as pessoas quererem entrar numa faculdade de medicina, ser um médico e tal, você vai, a hora que vai puxar mesmo, você vai ver o que é. Né? Eu quero ir porque onde é que eu consigo ganhar muito dinheiro. Né? E a gente viu o que resulta isso, né? Em termos de toda uma construção social e os problemas que o país está vivendo. Então, eu acho que as coisas estão ficando bem difíceis, né, também para o futebol, e isso revela um pouco esse sentimento que a gente percebe da população com a própria seleção brasileira. Né? Nem esse fator está sendo tão mais importante, porque esse distanciamento é real, é objetivo, né? As pessoas vão percebendo. Então, eu acho que hoje, por exemplo, dizer, bom, o interesse da população com a seleção brasileira é por conta da situação política ou é por conta da seleção? Né? Eu acho que a gente já teria muitos motivos para estar desanimado, porque a situação do país é péssima. Né? Fracasso em toda a linha aí do golpe. Já estaria desanimado. Mas não acho que o desânimo com a seleção brasileira é por causa disso, fundamentalmente. Eu, pelo menos, acho que não. Eu acho que é por uma série de coisas do futebol, dessas coisas que a gente vai vendo, esse distanciamento, esse descolamento, né, dos próprios jogadores, essa vida tão distante de estrelas, de preocupado com isso, com aquilo, que dá insegurança em todo mundo, que essa insegurança que se falou aqui, né, essa turma vai chegar lá e vai fazer acontecer, quer dizer, vai representar esse sentimento tão forte nosso, que é de disputar, de jogar bonito, de ir à luta, de ir para frente, de ir com convicção, né, de fazer aquilo que o jogador brasileiro poderia fazer de melhor. Insegurança de todo mundo, a gente não acredita nisso. Né? Então, vem já de várias disputas que a seleção brasileira vem fazendo, que a gente vai perdendo essa confiança. Né? Agora, então, o Sérgio fez uma pergunta que todo mundo devia... Os dois não responderam, mas deviam responder. Né? Afinal, se a gente ganhar ou se perder essa Copa, vai fazer... Eu acho, gente, que, sinceramente, para a situação política, eu acho que não faz diferença nenhuma. Né? Eu acho que o povo brasileiro está... Nós estamos enrascados, né, o Brasil, com a situação política, muito fortemente. Acho que a seleção devia ser a menor das nossas preocupações. E não é fonte de prazer, de orgulho, de confiança. Ela não é. Então, nesse sentido, uma derrota piora o nosso humor nesse momento, mas não vai... E uma vitória também não alterará, eu acho, que a situação política e social que o Brasil está vivendo. Não é 1970 nem 58. Então, não vai. Pode acontecer o que aconteceu no futebol, a porcaria é tão grande que não vai mexer com nada. Bom, eu queria agradecer imensamente a participação do Marcos Gama, da Nádia Campeão, do professor Luiz Gonzaga Beluso. Agradecer também a participação de vocês com as perguntas. Lembrando que, às 19h30, nós teremos o livro de cabeceira dos candidatos, aqui mesmo no Tucarena, e que está ocorrendo a Feira de Livros com 30% de desconto aqui na frente. Então, obrigado a todos, boa noite. Beluso, eu havia pedido para tocar o hino do Palmeiras, mas a organização do evento achou que... Era bem demais. É meio excessivo, né? Beluso, mas é verdade isso, que o Palmeiras era o primeiro time de massa, Palestra Itália aqui de São Paulo? Era, né? Que era